Lembrando que nós estamos aqui estudando esse livro, Apometria em Umbanda. É um livro de perguntas e respostas. Então, para nós, do grupo mediúnico, que trabalhamos com apometria, ele traz extratos, não é uma história, mas são pequenos assuntos dos quais nós acabamos por vivenciar nos atendimentos que nós fizemos, e por isso que é interessante, nós estamos nesses pequenos vídeos fazendo o estudo desse livro. Então, é como se fosse um resumo, por isso que não é muito extenso, por isso que não vamos falar de outras coisas que envolvem, nós estamos aqui acompanhando o que Ramatiz comenta nas respostas às perguntas que é feito a ele, em relação às questões que acontecem. Logicamente, aqui está a Apometria em Umbanda, num centro de Umbanda, mas nós trabalhamos, não é num centro de Umbanda, mas trabalhamos com apometria, num grupo que também faz atendimentos apométricos, e as entidades que nos dão apoio neste trabalho também são as mesmas entidades que estão no centro de Umbanda. Então, são os pretos velhos, nós temos os caboclos, nós temos os ciganos, enfim. Então, nós vamos aqui dar continuidade agora, porque no vídeo anterior, na pergunta, foi comentado a respeito dos... na magia negra, o magiado, ele é alvo pelos magos negros de determinadas formas para atacá-lo, esse alvo. E aí Ramatiz comenta que pode ser feito a formas, pensamentos, a imantação de artefatos, ele pode ser imantado a ele uma ligação com bolsões de espíritos sofredores. Recordam disso? E o que são esses bolsões? Então, ele vai exemplificar como que se forma um bolsão de espírito sofredor. Ele começa lá do início, para explicar para a gente o que é esse bolsão. Então, ele começa assim, olha, suponha um encarnado que abruptamente desencarna, numa situação de um acidente trágico, um acidente traumático, por exemplo. Então, ele separa desse corpo físico de uma forma muito traumática. E ele dá o exemplo, inclusive, como se fosse, por exemplo, num incêndio. Então, ele desencarna, esse encarnado desencarna numa situação de um acidente, de um incêndio. No astral, ele se vê repentinamente naquele mundo astral, e estando lá, sem compreender ainda o que aconteceu, ele começa a se ver indefinidamente naquela situação do desencarne, ou seja, ele se vê naquele momento traumático onde houve o desenlace. E como que ele se vê? Ele se vê, e aí o que Ramatiz fala, como se eternas labaredas lhe fritassem a carne. Esse é o termo que ele utiliza. Então, essa imagem, esse quadro, se repete numa tal demência que acaba por criar formas, pensamentos daquele cenário fatídico. Esse é o exemplo que ele está dando, certo? Então, esse é um encarnado que desencarnou naquela situação, acaba por reviver aquela memória indefinidamente, acaba formando essa forma pensamento, e lá para frente a gente vai falar, ele vai falar sobre as formas pensamentos, mas daquele cenário, ok? Então, esse quadro está montado. Então, ele fala assim, num certo instante, outros espíritos, na mesma condição mental, ou seja, outros espíritos, mesma condição mental, que também vivenciaram momentos traumáticos, estão criando formas, pensamentos, outros espíritos que estão na mesma condição mental, vão fazer o quê? Estabelecer uma faixa sintônica com essa egrégora que foi criado lá pelo primeiro desencarnado. Que até então, aquele desencarnado, ele estava sozinho naquela ideação dele. Ele estava criando aquelas imagens, de tanto ele fazer a sua ideação, ou seja, de tanto ele pensar naquele e viver e formar aquele quadro, ele acaba criando essa forma de pensamento, mas ele estava sozinho. Entretanto, outros espíritos também, na mesma condição mental, acabam por ser sintonizados, acabam por sintonizar, como se fosse, vamos pensar aqui para ficar bem real, uma rádio com uma repetidora, um rádio com uma repetidora. Então, você tem uma antena que vai estar lá emitindo aquelas determinadas ondas magnéticas, ondas sonoras, e eu vou ligar o meu rádio sintonizando aquela estação, e assim eu consigo ouvir o que aquela rádio está emanando de informação.
É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Esses outros espíritos que estão naquela mesma condição mental acabam por estabelecer essa faixa de sintonia com aquela egrégora daquele desencarnado, que no exemplo aqui desencarnou vítima de um incêndio traumático, estava lá sozinho na sua ideação e acaba, então, por esses demais espíritos se conectarem naquelas formas, pensamentos criadas por primeiro. E assim, sucessivamente, outras entidades, na mesma condição existencial, todas queimadas pela chama da Terra, vão se juntando pelas mesmas sensações e emoção. E aí fala Ramatiz, eis um bolsão. Então, dá a entender que esses bolsões de espíritos sofredores são criados pelos próprios espíritos através da sua condição mental, através do seu sofrimento, e se unem nessa ideação de sofrimento. Esse é um bolsão de espíritos sofredores. E aí, lá nós falamos que as sombras, a magia negra, os magos negros se utilizam desses bolsões para fazer a imantação em algum ser encarnado aqui, para provocar nele um grande sofrimento. E aí é feita a seguinte pergunta: como que se realiza essa sintonia dos encarnados com os bolsões de sofredores? E ele vai explicar para a gente, então. Então, nós estamos aqui, vivendo encarnados, como que eu vou fazer uma sintonia com essa egrégora de sofrimento? Eu imagino que, quando nós temos um espírito que nós não chamamos de obsessor, porque o espírito que está em sofrimento e se acopla a nós como forma de trazer um pouco de alívio para as dores deles, nós chamamos de indução espiritual, é o nome correto, indução espiritual. Normalmente nós chamamos de encosto, ela está com encosto, então não é um obsessor. Então, como eu fico imaginando, quando nós estamos apenas com um espírito sofredor, nós já nos sentimos bastante mal, vocês imaginam o que deva ser você ter essa imantação de um bolsão de espíritos sofredores à tua aura. Bom, mas vamos lá, como que é feita essa sintonia? O encarnado sintoniza facilmente com um bolsão, porque em determinada vida pregressa, ele teve aquela experiência. E este fato está em uma de suas camadas, ou seja, em um dos seus níveis, ele tem aquela memória registrada. Com o passar do tempo, mais profundo este fato gerador. Esse fato gerador está lá profundo, porque ele vai vivendo, vivendo, vivendo. São personalidades e personalidades que vamos construindo. Aquele fato gerador está lá nas nossas profundezas, mas está lá. Memória alguma se apaga. Bom, continuando. Ocorre que os magos negros, de grande poder mental, têm acesso facilmente às situações negativas de vidas anteriores. Os magos negros têm um poder mental fantástico e eles facilmente conseguem ir lá e escrutinar a vida de quem eles queiram prejudicar e conseguem identificar quais situações negativas tem no nosso passado. E num planejamento psicológico, que chama esse planejamento psicológico, é o quê? É a polarização de lembranças traumatizantes. Então, já tem até o nome desse, como é que eu vou polarizar aquela lembrança traumatizante daquela minha vítima? É um planejamento psicológico. Eles buscam o fato da vítima, vão lá, na vida pregressa, buscam o fato da vítima que eles querem atingir, e através, então, desse mecanismo de irradiação eletromagnética, implantam no subconsciente a lembrança desequilibrante. Então, essa vítima vai ser estudada, vai ser feito um escrutínio de suas vidas passadas, vão identificar lá uma situação negativa, vão fazer esse planejamento psicológico e vão irradiar eletromagneticamente no subconsciente da vítima aquela lembrança, a lembrança da própria vítima. Ela vai começar a rememorar aquela situação desequilibrante. Então, a partir disso, diz Ramatiz, pela ressonância natural, abre-se a porta para a sintonia com o bolsão. Então, eu vou ter uma situação negativa no meu passado, em que o mago negro vai fazer essa irradiação, eu vou começar a ter no meu subconsciente, lembrando que o subconsciente não é consciente,
isso não será consciente, estará no meu subconsciente, aquela lembrança. A partir desse momento, eu mesma, encarnada, vou abrir a porta para que possa fazer a ressonância daquele bolsão sofredor, fazer a sintonia comigo. Da mesma forma como aquele primeiro desencarnado, que desencarnou motivado por um evento traumático do incêndio, conseguiu fazer a sintonia com os demais espíritos que estavam na mesma condição mental e fizeram a sintonia, da mesma forma, eu aqui estarei abrindo a porta, fazendo com o meu evento traumático lá do passado, que estava lá nas minhas camadas mais profundas, mas o Mago Negro consegue lá buscar aquilo. Veja, é um trabalho de magia negra, é um trabalho de magia em cima de mim, da vítima, usando eu aqui como exemplo. Então, aquele evento vai ficar lá pulsando como se fosse em mim, como se fosse lembranças, vai ficar pulsando. Eu acabo abrindo a porta, e aí todo aquele bolsão de espíritos sofredores, havendo essa sintonia, essa porta aberta, vai, como ele fala, por ressonância natural, vai fazer sintonia aquele bolsão comigo, o que causará em mim enormes transtornos no meu psiquismo. Ótimo, nós vamos parar por aqui, que é bastante informação, e o próximo nós vamos falar sobre os reservatórios ectoplasmos vampirizados. O que é, como se forma, ele tem umas informações bem interessantes, mas por hoje, então, nós ficamos por aqui.